Amém, Jesus? Amém. Glória a Jesus. Vamos para a palavra de Deus, vamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, com a mensagem, como eu falei com vocês, mensagem que eu preguei na sexta-feira, foi muito gostosa, aquela mensagem que fica no coração e que vai trazendo outros entendimentos de Deus na nossa vida, porque Deus tem esse entendimento para nos dar, e eu queria presentear você com essa palavra, de verdade, porque foi algo de Deus, e a gente vê como é que nasce, né, aquela revelação, aquele entendimento de Deus. Eu falava com as pessoas aqui o privilégio que nós temos de ter um líder igual o nosso missionário Soares. Na sexta-feira, na quinta eu estive com ele, participando lá da gravação do Semeando a Fé. Na sexta-feira ele terminou uma série de mensagens, que é uma mensagem por dia, né? Ele pega a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse e vai pegando versículo por versículo e vai pregando. Então ele já tem mensagem pronta para o ano de 2029. Já acabou 2029. Ele fala assim, se Jesus me chamar, tem mensagem aí para... Ele fica falando, eu não sei por que estou fazendo isso aí, vai que Deus me chama antes. E ele já tem mensagem preparada para 2029 e vai preparar para 2030. Um privilégio, o homem se dando para ser usado por Deus, e às vezes muitos de nós não damos o valor que esse esforço merece. E não é, isso é bem para nós, isso é bem para as nossas vidas. Você segue o missionário no YouTube, no canal do YouTube, aciona lá o sininho e você vai receber a notificação. Todo dia, às 6 horas da manhã, tem uma mensagem. É essa mensagem de 1 minutinho em 20, 1 minutinho em 40, 2 minutinhos no máximo. O que são 2 minutinhos? De você parar, ligar lá o seu celular, parar 2 minutinhos, ouvir uma palavra, receber a oração, sair para o seu trabalho com a bênção de Deus, em o nome de Cristo Jesus. E eu tenho o privilégio de poder participar, de estar ali sentadinho, ouvindo versículo por versículo, e Deus sempre me traz entendimento. Eu falei com ele, eu falei assim, toda vez que eu venho aqui, missionário, e sento, o senhor está gravando, às vezes palavras inspiradas. Um dia desses ele falou uma mensagem que parece que sai do contexto todinho daquilo que ele está falando, é porque Deus está falando para alguém. É uma mensagem direcionada para alguém que em 2029 alguém vai precisar ouvir aquilo. E eu falei, missionário, isso aí ele fala assim, é a profecia. O que é profecia? É palavra inspirada. É aquela que você fala sem saber o que falou, fala assim, não sei porque eu falei isso, né, saí do contexto, Deus sabe por que foi. E vai falar com alguém em 2029, tenho certeza absoluta, e vai abençoar essa pessoa em nome de Cristo. E eu falei, toda vez que eu sento lá e vou marcando os versículos, Deus sempre me dá uma palavra, e muitas vezes eu preguei essa mensagem aqui para você, como essa que eu vou pregar agora. Eu quero compartilhar com você para a gente desfrutar, para a gente melhorar como igreja e nos fortalecer ainda mais para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é para mudar a gente, ela não é para melhorar a gente, ela é para transformar a nossa vida. Digam graças a Deus, irmãos, é para tirar o que é errado e nos consertar para fazer aquilo que agrada a Deus. O salmista disse, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. A gente tem que ter essa coragem de falar com Deus, falar, meu Deus, eu estou trilhando algum caminho que está desagradando ao Senhor, Jesus me tira desse caminho, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Esses dias eu estava lá com ele, foi quinta-feira eu estava com ele, e eu falei que foi um ensinamento de Deus para a minha vida. Foi um ensinamento. Quando você vê o pastor Josias abençoando o aniversariante, e ele diz longevidade com santidade, foi o missionário que me ensinou isso.
Eu lembro que a gente foi fizemos uma surpresa para ele, foi até numa churrascaria, os pastores foram, o pastor Rogério estava com a gente aqui, e o pastor Rogério fez a oração. E o pastor Rogério pediu longevidade para o missionário Soares. Acabou a oração, o missionário pegou o microfone e falou para o pastor Rogério: por que você orou para mim para ter longevidade e não santidade? Eu quero a santidade, porque sem ela ninguém verá Deus. Eu lembrei ele isso, ele falou, eu falei isso com ele, ele falou, missionário, eu nunca mais esqueci. Hoje qualquer bênção que eu dou para aniversariante, principalmente se esse aniversariante é de Deus, é longevidade com santidade. Por que adianta o cara viver 100 anos, morre no pecado e vai para o inferno? Então que tenhamos a longevidade, dias de vida na terra, mas com santidade. Digam graças a Deus, porque não vai adiantar nada a pessoa viver 100 anos, alguém olha lá no caixão e fala, poxa, hein, viveu bem, mas aí perder a vida, perder a vida eterna. Então a coisa é séria, então a gente aprende sempre. Às vezes com uma palavrinha assim, tão parece insignificante, eu falei, verdade. O que adianta abençoar a pessoa longos dias de vida se não tiver santidade? Sem santidade, ninguém verá Deus. Então são coisas assim que a gente precisa estar atento, porque Deus está ensinando toda hora, está ensinando todo momento, a gente tem que estar atento para poder entender a voz de Deus. Deuteronômio capítulo 28, por favor, é a mensagem. Deuteronômio capítulo 28, é o primeiro versículo. Deuteronômio 28. Quem achou, fala graças a Deus. Aleluia. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos entender por partes. Primeiro, a gente vê uma palavrinha pequenininha, se. É uma condição. Você não é obrigado. Se a gente der um pulinho para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, vai melhorar o nosso entendimento. É isso mesmo, capítulo 3, versículo 10, perdão. Capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, isso é uma ordem, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Você não é obrigado a trabalhar, ninguém é obrigado a trabalhar, mas se não quiser trabalhar, não pode comer. Você viu? O cara quer ser um vagabundo, ele tem todo o direito, mas ele não pode querer ter a vida daquele que trabalha, ele não pode ter as coisas daquele que trabalha. Se não quiser trabalhar, aí é com qualquer pessoa, mas também não pode comer. É a mesma coisa eu falar de salvação, de batismo. Hoje tem batismo, a pastora Mônica vai fazer o batismo, está lá o Luan. Está preparado, Luan? Glória a Deus, parabéns para você, Luan. Deus abençoe, em nome de Cristo. Tomou a decisão por Jesus. Aí a gente prega da salvação. Se você não quiser crer nisso, tem todo o direito, mas também não pode ser salvo. Eu não creio nada disso, tem todo o direito, mas não pode entrar no céu. Falo de cura, que Jesus cura. Para mim tudo isso é uma palhaçada, tem todo o direito de achar que você quiser, mas também não pode ser curado. Quem está entendendo falar graças a Deus? Se não quiser, não tem. Se não quiser trabalhar, não pode comer. Se não quiser crer, se não quiser acreditar que Jesus cura, tem todo o direito, mas não pode ser curado. Se não quiser acreditar que ele salva, que isso tudo é invenção do homem, você tem todo o direito, mas também não pode ser salvo, não pode ver Deus.
Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então essa palavra se é uma condição. Ou você faz ou você não faz. Ou você crê ou você não crê. Ou você ouve ou você não ouve. Então a Bíblia está dizendo, e será, voltando para Deuteronômio 28:1, e será que se ouvires a voz do Senhor, se você tiver essa consciência da necessidade de se ouvir a palavra de Deus, parabéns para você. Não é a palavra do Josias, é a palavra que o Josias prega, que é a palavra de Deus. Eu não estou falando das minhas palavras, estou falando das palavras de Deus. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, isso aqui é importante, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Cuidado de guardar. Isso aqui é tesouro, irmãos. A palavra de Deus é tesouro. Ela não pode ficar jogada de qualquer jeito. Ela tem que ser guardada. Você tem que ter o cuidado de guardar. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse é o tratamento que se dá ao que Deus fala. Volto a dizer, não ao que o homem fala, mas se o que eu falo tem base no que Deus fala, é da palavra dele, preste atenção, irmãos. Cuidado, atenção, tendo cuidado de guardar. A Bíblia diz que a Maria, a mãe de Jesus, guardava tudo o que ele dizia. Tudo. Tem coisa, irmãos, que você não entende agora. É como eu falei, o caso do missionário, de ele estar dando uma mensagem, sair do contexto, parece que se perdeu. Não, você não entende agora, mas vai entender depois. Então tudo que Deus fala, não despreza, guarda tudo, porque em algum momento será útil para a nossa vida. Pode ser um socorro para a minha vida, pode ser um socorro para a sua vida. Então ela não pode ser desprezada, por isso que a Maria guardava tudo o que ele dizia. Vou guardar isso aqui porque eu não entendi agora, mas eu não sei para que momento vai ser. Eu não sei para que ocasião vou precisar, então guarda. Porque o Provérbios 4:23 diz, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia! Vamos ler novamente? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Deus está falando com você. As saídas da vida não saem da mente, saem do coração, daquilo que é guardado no coração. Daquilo que você armazena no seu coração, esconde, como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Salmo 119, versículo 11, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não fazer besteira, para eu não falar besteira, para eu não tomar uma atitude que desagrade ao Senhor, então por isso eu escondi a tua palavra, porque na hora certa, ela vai ser a saída daquela situação, vai ser o escape que eu preciso naquele momento difícil, em o nome de Jesus Cristo. Então, qual é a direção do Espírito Santo? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Guardar todos os seus mandamentos. É isso que Deus está falando, irmãos. Ah, pastor, eu tenho mandamento que eu não guardo. Tem gente que não guarda o mandamento da dízimo. A Bíblia diz para você guardar todos os mandamentos. Volto a repetir, tem o batismo, a pessoa está dentro da igreja, eu gosto de estar dentro da igreja, mas batismo não, você não está guardando esse mandamento, você vai se perder.
Que adianta ter a longevidade, ser curado do câncer, morrer e ir para o inferno? É coisa séria, irmãos. Nunca vou esquecer, eu fazia uma visita com o pastor Jaime, o rapaz, eu não sei que doença que ele tinha, não sei se era AIDS ou se era um câncer, eu não sei. Mas eu lembro que o pastor Jaime foi falar com ele, e era uma pessoa muito, era um senhor ainda, só que era um senhor garotão, gostava de umas festinhas, umas baladinhas, umas menininhas, tal, aquele negócio todo. E o pastor Jaime foi direto. Falou assim, eu não vim aqui para orar pelo senhor, para o senhor ser curado e voltar a fazer o que o senhor fazia. Eu vim aqui orar para o senhor ser salvo. É essa oração. O senhor aceita Jesus? Ele não orou para o cara ser curado. Ele orou para o cara ser salvo. E partiu, irmão, salvo. Porque aí o cara vai, fica bom e volta a fazer o que era. Deus não quer isso, irmãos. Deus não quer isso. Isso é coisa séria. Então os mandamentos, todos eles devem ser guardados. E a Bíblia diz, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Vamos parar aqui, vamos lá para Josué. Josué 23, versículo 6. Olha que forte esse texto de Josué 23, 6. Olha só que forte. Esforçai-vos, pois, quanto? Quanto, igreja? Muito para quê? Para guardar. Então, para guardar a palavra de Deus, tem que se esforçar muito. Jesus disse uma vez, as raposinhas têm covis, aves dos céus têm ninhos, porém o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. O que é isso, pastor? Se damos lugar para tudo, menos para Deus. É fácil guardar uma mágoa. Você nem se esforça para isso. É fácil. Pisou no seu pé, você já fica chateado. A gente aceita numa boa. Agora, para escolher entre acreditar em Deus e ficar magoado, você tem que se esforçar muito. Você tem que se esforçar muito para não ficar magoado, para lembrar a palavra de Deus que diz que tem que se perdoar 70 vezes 7. Quem está entendendo? Tem que se esforçar muito para perdoar. Tem que se esforçar muito para acreditar no milagre. Mas para se chatear, você não se esforça para isso. Quando você vê, fala, oh, meu Deus, me perdoa, falei que não tinha de falar, eu sei que eu errei, mas falou. Não há um esforço para o erro. Ele é aceito fácil. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está querendo dizer aqui. A Bíblia está dizendo, esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes, praticardes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Isso aqui é profundo. Guardar uma mágoa não tem esforço nenhum. Eu falei aqui na sexta-feira, se o doutor chega e diz para a pessoa, é câncer, o que a gente faz? Aceita. Por quê? Porque quem está falando é um médico. É igual aqui quando o Diogo passou mal, que eu falei que viu o filho do pastor Rogério na porta da igreja aqui. O que você está sentindo, Diogo? Ah, uma dor assim, assado. E corre, senão você vai perder o seu rim. Correu e foi por pouco, foi Deus. Mas é uma autoridade, então a gente acredita porque é uma pessoa que estudou e papapá, aquele negócio todo. Mas quando se trata da palavra de Deus, tem que ter um esforço grande para crer.
Mas não nos esforçamos tanto para acreditar no que o médico diz. Quem está entendendo falar graças a Deus? Numa má notícia, mas para as coisas de Deus tem que se esforçar. Isso aqui é muito forte. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para praticardes. Fazerdes aqui é praticar. Praticar tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Você viu lá no texto de Deuteronômio que a Bíblia diz os mandamentos que eu te ordeno hoje. Hoje Deus tem mandamentos para a gente. Amanhã Deus terá mandamentos para a gente. O maná descia e o povo apanhava o maná para aquele dia. Se ele cismasse de pegar para outro dia, o que acontecia? Estragava, dava bicho. Deus está dizendo, amanhã eu te dou mais. Não precisa se preocupar, Deus tem maná para todo dia. Oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Amanhã você ora de novo, Deus vai te dar o pão amanhã. Eu falei para o pessoal, o que você prefere, pão dormido ou pão quentinho? Às vezes a gente é preguiçoso, compra o pão para amanhã, não ter que levantar cedo na padaria, para não levantar cedo, aí compra o pão já para amanhã. É igual? Mas não é igual, irmãos. Não é igual, o pão quentinho é outro papo. Deus está dizendo que Ele tem um pão quentinho para você todo dia. Todo dia, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu falei do missionário, eu acabei de falar com vocês aqui. Tem mensagem gravada até 2029. 2029 inteirinho, de janeiro até dezembro, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2029, já tem mensagem. E a gente está em 2027, 26. Até fica perdido, a gente está em 2026 ainda, e já tem mensagem preparada para 2029 e já vai preparar para 2030. Abre o On Grace, tem membro da nossa igreja que nem sabe que tem isso. www.ongrace.com, que é na graça em inglês, é ongrace.com. Você vai ter mensagem do missionário todo dia ali para você ler. É pão todo dia. São mandamentos que Deus ordena naquele dia. Não é você chegar com a palavra que você está recebendo hoje e falar, não, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. O pastor já me fala que eu nunca trabalhei, irmãos. Eu comecei na igreja com 16 anos, já fui para a obra de Deus, mas o meu pai, ele trabalhava e eu sei, né, que ele levava marmita para o trabalho. E muitas vezes a marmita da segunda era a sobra da comida de domingo. E o pastor já me falou que às vezes até durava, até terça-feira, quarta-feira, a comida de domingo. Mas chega uma hora que não dá. Tem que ter comida fresca, nova. Deus tem um pão todo dia para a gente. Essa mensagem que eu estou te dando hoje é mandamento para hoje. Amanhã Deus tem mais mandamentos para dar. E esse é o cuidado de Deus para a nossa vida. Digam graças a Deus, irmãos. Deus não trata você de qualquer jeito, Deus trata você com o melhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o pão, o melhor dessa terra, em o nome de Cristo Jesus. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, por favor. Apocalipse 3, isso aqui é matéria nova que não dei no domingo, ou na sexta. Versículo 8. Eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Quem crê nisso fala graças a Deus. A porta, quem é a porta? A porta é Jesus. Quem é Jesus? É a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Deus está dizendo que Ele colocou uma porta aberta. Olha a porta aqui, ó. A porta é Jesus. Jesus é a palavra. São os seus mandamentos, são os seus ensinamentos. Pus uma porta aberta diante de ti e ninguém a pode fechar. Ponto, vírgula. Tendo pouca força, eu, você, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aí. Olha aí, olha, preste atenção nisso aqui. A palavra está aqui. A porta está aberta. Tendo pouca força, Josias, você tendo pouca força, porque essa é a minha estrutura. É a estrutura de um homem natural. Pouca força. Só que eu entendo que o pouco de força que eu tenho não me dá condições de sair da situação. É pouca demais. É muito pouca. Então esse pouco de força só me leva a uma coisa só: guardar a palavra de Deus. Esse é o segredo, irmãos. Quando você já não vê solução para os seus problemas, que parece que tudo está perdendo o controle, guarde a palavra. Tendo pouca força, o que você fez? Foi inteligente, foi sábio. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o versículo 10, por favor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus! Olha, como guardar, já que você guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ô irmãos, é Deus falando com a gente, é essa troca. Eu honro aos que me honram. Guarda a palavra de Deus, Deus vai guardar você. Cai 1.000, cai 10.000, você não vai ser atingido, Deus prometeu, porque você guardou minha palavra, eu vou guardar você, eu vou proteger você, eu vou livrar você, eu estarei com você, em o nome de Jesus Cristo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não está dizendo que você não possa andar no vale. A gente vai, em algum momento, ter que passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus estará conosco. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo de ter que passar pelo vale da sombra da morte. Não tem que ter medo. Lembra o que o apóstolo Paulo falou? Posso todas as coisas. O poder todas as coisas aqui fala de uma luta que o Paulo veio travando, de dificuldades que ele veio passando, lutas que ele passou sozinho e não teve ajuda de ninguém, e ele disse: eu posso tudo isso aí, eu aprendi a passar por isso, com o Senhor que me fortalece. A sua fidelidade não traz imunidade. Mas você não pode esquecer que Deus está com você, irmãos. Deus está contigo, mesmo nos momentos de dificuldade, está lá. Como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A gente não habita na terra? Hã? Não tem como, irmãos, não tem como sair daqui. É a tentação que virá sobre todos aqueles que habitam na terra. E se nós habitamos na terra, a tentação virá contra nós também. Porém, se guardamos a palavra, Deus vai nos guardar. Aleluia. Glória a Deus. Tiago 1:25. Tiago 1,
25. Aquele, porém, aquela pessoa, qualquer pessoa, seja pastor, obreiro, membro, não importa, é aquele que der essa atenção. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, praticante da palavra de Deus, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aquele que atenta bem. Olha para o pastor Josias aqui, irmãos. A gente é limitado. A gente é limitado. E algumas coisas ajudam a gente. Ontem a gente conversava, tá? Meu filho, a minha esposa, a minha nora, falando a respeito, né, da inteligência artificial. Há uns anos atrás, para a gente achar um versículo na Bíblia, quem tinha condições comprava uma enciclopédia. Lembra disso? Lembra disso, pastor? Uma enciclopédia. O senhor tem ainda? Uma enciclopédia, né, que você queria saber os versículos que tinha amor. Não é isso? Aí a gente ia lá na letra A, aí amor. Aí você tinha uma lista de versículos da Bíblia que trazia a palavra amor, paciência, qualquer outra palavra. Quem não tinha dinheiro para comprar uma enciclopédia dessa, tinha que buscar lendo mesmo na Bíblia. Hoje, a gente tem a inteligência artificial. Ela veio para ajudar, para facilitar. Claro que a gente não pode depender de tudo, mas a gente vê nas grandes empresas isso sendo usado, irmãos, e muito bem utilizado. A gente é limitado. Então, o que a gente puder fazer para nos ajudar, até com relação às coisas de Deus, a gente tem que fazer. É o caderninho. Já falei tanto isso aqui, irmãos. Já falei tantas vezes aqui, uma canetinha e um caderninho. Anotar. O que é isso? Isso aqui é você ter esse cuidado que o Deuteronômio está dizendo. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. E atentar, conforme diz aqui em Tiago, capítulo 1, 25. Atentar é atenção ao que se prega. Por isso que numa reunião, você veio da sua casa, chega aqui na igreja, vai no banheiro logo, bebe uma água, né? Se você tem algum problema, você tem que ir no banheiro, você não pode segurar, tá? Mas a partir do momento que você senta para a palavra ser pregada, você tem que dar atenção, essa atenção, que atenta bem. Acabei de falar. Acabei de falar. Atenta, não, se tem problema, vai, tem que ir, senão. Atenta bem para a lei perfeita. Tem que atentar bem. Eu falei que a reunião ela começa com louvor. O louvor não é uma encheção de linguiça. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito sério. Aqueles 30 minutos, meia horinha, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é para encher linguiça, não é o tempo de o pastor ficar no escritório. Aquele momento é momento de aproximação de Deus. Então, você me desculpe ou não, porque eu sou seu pastor e eu só quero o melhor para você. Você sempre chega depois dessa parte, você perde um pão ou um alimento que Deus dá naquela hora. Que Deus pode dar naquela hora. Deus pode dar naquela hora. Você perde, irmãos. Quantas vezes no louvor, Deus fala no nosso coração. O pastor Jaime estava falando, o missionário falou que o pastor Jaime, ele tem de manhã, no domingo, ele faz uma oração, de 6 às 6h40, uma oração, no domingo, antes da reunião.
E ele falou que na oração, Deus deu 6 mensagens para ele. Só orando. Ele pegou um papel, botou em cima do púlpito, ele ia orando, ia marcando. Orando, marcando, Deus deu 6 mensagens. Deus pode falar com você. Deus pode falar com você, irmãos. Mas as pessoas não estão tendo esse cuidado, esse zelo por tudo que acontece numa reunião como essa. Desde o começo até a hora que o pastor diz, Deus abençoe, vão na paz. Deus tem uma bênção. Então quando você vem para cá, vem para não perder. Vem para poder extrair o que você puder e conseguir de Deus, irmãos. É a virtude dele. A mulher foi curada, Jesus disse, senti de mim sair virtude. A gente está aqui para tirar virtude de Deus, irmãos. Virtude que nos santifique, virtude que nos cure, virtude que salve. E Deus está disponível para que isso aconteça na nossa vida em o nome de Jesus Cristo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Não adianta só você atentar bem e desistir no meio do caminho, é perseverar, é insistir. Não, eu creio, eu vou confiar, meu Deus, vou esperar no Senhor. Está difícil, Jesus, o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Perseverar, insistir, bater o pé firme, dizer, eu não arredo o meu pé, eu espero o milagre do meu Deus, em o nome de Cristo Jesus. Não sendo ouvinte esquecido. Acabar a reunião aqui, parece que não teve reunião, não teve mensagem. Ou a gente enfrenta uma luta, aí alguém diz na nossa casa, ué, você não veio da igreja agora, está falando isso, está agindo desse jeito, ué, você veio da onde? Ouvinte esquecido, mas fazedor da obra de Deus, este tal será bem-aventurado no seu feito. Vai ser abençoado em nome de Cristo Jesus. Essa é a mensagem, irmãos. É esse cuidado que a igreja precisa ter para cada momento, irmãos. Cada momento na presença de Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. E eu fiquei feliz de você estar aqui. Eu tenho orado a Deus, falei, meu Deus, envia para a igreja quem está com fome do Senhor, quem está com sede da tua justiça. É esse que eu quero abençoar, meu Deus. É esse que eu quero trazer uma boa palavra. É esse que eu quero que o Senhor abençoe em o nome de Cristo Jesus. Fome e sede de Deus. Que Deus fale mais no seu coração em o nome de Cristo.